primeiro elas estavam perguntando se o meu pai, quantos filhos? Só eu, e eu também só tenho um filho. Mas do lado da família, do Tião Carreiro, do José Dias Nunes, a minha avó, eu preciso contar, mas de 7 a 8 filhos, a mãe dele. Todos casados, todos tiveram filho. Então ele tem muitos sobrinhos, mas ele saiu muito pequeno de casa para o mundo, né? Então, assim, às vezes não teve um contato tão próximo com essa família. Mas ele, sempre que ele podia, ele ia ver minha avó lá em Valparaíso. Eles moravam lá. Eu estava contando uma história interessante, porque assim, a minha tia conta, né? Que ele, depois tem outra engraçada que ela conta aí. A minha tia contava assim, que ele estava trabalhando na roça, de camisa, de manga comprida, e disse que aquele sol, que lá para a região de Valparaíso, Guararapes, Araçatuba, é quente, aquele sol de matar. Aí disse assim que ele pegou a enxada e virou assim, ele todo suado, a camisa grudada no corpo. Disse que ele pegou a enxada, tacou longe assim, falou: nunca mais eu quero trabalhar na roça. Chega, eu não quero essa vida de roça para mim. Porque cansado, né, suando embaixo de sol. E aí ele já tinha um gosto pela música. Ele já tinha esse gosto pela música desde o meu avô, desde o pai dele. E aí ele tinha um grupinho de samba que ele mesmo fala. Ele contava para mim assim, mas a gente era pequena, não guardou direito, né? Depois ele foi num show do Tunico Tinoco e disse que, eu não sei qual dos dois, se o Tunico ou o Tinoco, tinha deixado a viola assim, em cima de uma cadeira, afinada para entrar para cantar no show. Aí disse que ele veio, olha só o que é a coisa que já está no sangue da pessoa. Diz que ele pegou a viola de um deles e decorou a afinação que estava. E aí ele começou, né? Começou com esse negócio de aprender viola. Mas ele já tinha esse dom de gostar da música e da viola, porque a minha tia também conta que o brinquedinho dele, porque era criança pobre, não tinha brinquedo que nem hoje as crianças têm. Diz que pegou um pedacinho de pau e pegou a borracha, sabe essas botinas? Não tem aquelas borrachinhas? Diz que ele amarrava, batia preguinho e amarrava aquele elastiquinho e ficava brincando ali, você entendeu? Porque não tinha instrumento, não tinha brinquedo. Então já tudo esse tipo de coisa vai despertando assim, que ele já tinha a música nas veias dele, né? Ele tinha esse gosto pela música, né? Deixa eu ver mais uma história. Também tem um lado dele humorístico que a minha tia conta, quando eles trabalhavam na roça. Uma outra tia me contou isso. Diz que ele pegava, diz que tinha queimada na roça, não sei se ele tacava fogo, e ficava aquela cinza. Aí diz que ele pegava, passava a cinza no rosto assim. Você sabe como que é? Aí disse que ficava que nem um bicho assim, se escondia assim e vinha e assustava as irmãs. Então são histórias engraçadas, assim, isso a gente nem, né, eu tô contando aqui porque nós estamos numa rodinha aqui, mas são histórias que a minha tia contava, sabe? Então, agora, então eu tava falando que eu tenho muitos primos do lado dele, mas que a gente não teve, assim, um contato muito próximo, né? Mas são meus primos, tem alguns agora com o Facebook, tem uns que eu tenho na minha página, tem o Dia de Finados, tem alguns que vão lá no... Só tenho uma irmã, a minha tia Maria, ela mora em Valparaíso, essa. Quando eu posso, eu vou lá ver, entendeu? Ela ainda é a caçula. O resto, todos não tem mais nenhum. Todos já faleceram, E a minha avó também. Agora ficaram os filhos, né? Tem uns filhos que ainda teve às vezes, quando eles têm oportunidade, vão em casa, assim. Mas a gente não foi criada, assim, sei lá, pela vida, né, que o meu pai... E outra coisa interessante que você perguntou se tinha alguma coisa interessante, eu estava contando para ela o seguinte, que o meu pai saiu muito cedo de casa, porque tinha circos, né, naquela época, e aí disse que foi se apresentar um circo na cidade de Valparaíso. Aí os circos apresentavam peças de teatral, né? Dentro do circo fazia as peças, né?
Inclusive, depois eu contei para você que fazia Pai João, né? Aí ele pegou aquelas crianças que ficavam rodeando o circo, tudo. Foi que acho que o dono do circo deixou ele participar da peça. Pequenininho, né? Pequeno não, já acho que um pouco, uns 14, 15 anos. Aí o circo, quando foi embora, ele queria ir embora com o circo. Perguntou pro homem do circo se podia ir. O homem falou, eu posso te levar. Só que você é de menor, sua mãe tem que autorizar, eu só levo você se ela vier aqui falar comigo. Aí minha avó, ele foi lá, falou com a minha avó acho que, né, deve ter teimado, minha avó foi lá e falou, olha, eu vou deixar ele ir, mas o senhor tem que prometer que vai olhar, que vai cuidar, porque ele é de menor, tudo. Aí disse que foi, acho que foi para a região do Mato Grosso, essa época, deu uma volta lá com o circo, depois voltou. Aí, acho que foi essa época que ele não quis mais tocar roça, né? Que foi tocar roça, não quis mais. E começou já a se infiltrar no lado da música, né? Ele começou com umas duplas lá em Valparaíso. Fala até que ele cantava, tem uma biografia, assim, uma parte da biografia que ele cantava num programa que chama Assim Canta o Sertão, lá em Valparaíso. Depois aí ele foi para Araçatuba. Aí Araçatuba ele teve dupla, até tá aqui. Aqui, ó. Ele fez dupla com Palmeirinho e Coqueirinho. Palmeirinho e Tietezinho. Esse Coqueirinho, Palmeirinho e Coqueirinho, que ele gravou esse disco aqui, ó. É um disco demonstrativo. Entendeu? Que ele foi patrocinado por uma que faz loteamento, uma empresa que loteia terrenos, assim. E aí, porque esse disco ele mostrava, para mostrar o trabalho que ele fazia, né? Chama disco demo, né? Hoje em dia, né? Não foi nem comercializado, só mais para demonstrativo. Aí ele gravou e lá em Araçatuba, minha mãe conta assim que tinha um dono de uma fazenda, chamava Anzi Molise, que quando chegava junho, assim, ele fazia festa para os peão dele, para os empregados, né? E aí na festa ele fazia baile e tal. E aí um compadre da minha avó ia levar os artistas para cantar na festa, lá no sítio. E aí passou para convidar a minha avó e ele estava junto para ir na festa lá na fazenda, né? Ele que ia cantar na festa. Aí disse que foram tudo no caminhão, sabe? Sentado no caminhão. E aí ele viu minha mãe, ficou de olho na minha mãe, né? Isso foi em 1953. Aí eles foram no baile, chegou lá, minha mãe disse que foi tomar banho na casa lá de um compadre deles e foi se arrumar para o baile e tal. E ele foi cantar na festa, né, com o sanfoneiro. Não, porque era assim, ó, não era conhecido ainda, né? Aí chegou lá, ele ficou de olho nela e tal. Aí depois ele falou para esse compadre da minha avó, falou assim, quem é aquela moça que está vestida assim, assim? Aí ele falou, é filha da minha comadre, a Rosa. Ah, eu fiquei interessado nela, será? Sabe, aí aí se aproximou e aí começaram a namorar. Aí ele foi falar com meu avô falou assim, ó, eu dou um prazo de 1 ano para você. Aí disse que com 1 ano e 4 meses eles casaram. E ficaram morando lá em Araçatuba. Essa época, depois ainda disso que ele foi conhecer o Pardinho. Ainda não tinha o Pardinho. Era essas duplas aqui de cima. Ele tinha programa na Rádio Cultura de Araçatuba. E estava no início da carreira, né? Aí depois casou. Aí eu nasci em 1956. Aí, em maio de 1956, que eles vieram para São Paulo. E ele gravou o primeiro disco em novembro
de 1956. Ele conseguiu fazer a primeira gravação. A história dele começa lá no norte de Minas, na cidade de Monte Azul. Quer dizer que ele nasceu dia 13 de dezembro de 1934, na cidade de Monte Azul. Então, lá começou a história dele. Então, assim, esses 8 filhos que eu estava contando para você, que nasceram todos lá em Minas e tal. Então, o que acontece? A vida lá era muito seca lá, sabe? Muita pobreza, não tinha... Tava difícil para o meu avô trabalhar na lavoura lá com a seca. Então, eles resolveram vir aqui para São Paulo, né? E eu lembro que eles contam assim, que o meu pai não tinha, os filhos não tinham nem registro, não tinham registro. E aí eles foram de Monte Azul para Montes Claros e lá o juiz barrou, teve que tirar a documentação, tipo de uma autorização para liberar as crianças para pegar o ônibus, o trem, que eles mas as crianças não tinham registro, você entendeu? Aí fizeram um documento lá, e aí isso deve ter sido, eu acredito, por volta de 1944, 1945, porque meu pai disse que tinha 10 anos, ele é de 34, então acho que mais ou menos essa, porque assim, a pobreza era tanta que não tinha registro, foto, essas coisas, você entendeu? Então, a gente, coisas que a minha tia conta, os parentes, primos daquela época que a gente acabou conhecendo, contam alguns detalhes e a gente vai juntando, né? E eu tive lá também, conhecendo o lugar que ele nasceu. Então, assim, aí eles vieram de lá e se instalaram aqui em Oriente, Paulópolis, aqui perto do Tupã, Marília. Meu avô ainda era vivo. Ali meu avô morreu, eu não sei bem se em Paulópolis, Oriente, está enterrado lá. Da úlcera suporada, olha, morreu de úlcera, coisa que hoje em dia, né, tem tratamento, né? Aí a minha avó ficou sozinha com esses 8 filhos, foi morar com a mãe dela em Flórida Paulista. Aí a minha avó arrumou emprego em Valparaíso, acho que era de catar amendoim. E aí foi trabalhar lá. E aí continua a história do meu pai, né? Que disse que ele nem na escola não tinha ido, aprendia juntando as letras de jornal, recortava para aprender a escrever. Que estava morto pela sua palidez.